Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Iniciando mais uma semana, metade do mês de outubro, 16 de outubro de 2017. Por que será que a gente não tem muita coisa nova para contar para vocês? Não tem. As coisas continuam as mesmas, a não ser uma placa em frente à Câmara Federal que trocou os dizeres, porém não trocou o conteúdo, como diriam alguns, né, Marlene Barcelos? Sim, senhora. Você acha que eu estou errada, Marlene Barcelos? A senhora nunca está errada. Não, eu erro com muita frequência. Tem gente que só se equivoca ou se engana. Eu confesso a vocês que erro também. Eu não gostaria de errar tanto quanto eu erro. Pois é, e por que será que a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima, coincidentemente irmão de Gedel Vieira Lima? Por que será que tinha digitais naqueles aquela dinheirama toda que foi achada naquele apartamento? Mais uma semana que começa, mais uma semana de Atualidades Pampa, começando a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, aí na sua casa, onde quer que você esteja, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar com o que hoje, Marlene Barcelos? Bom, nós podemos começar com os livros, né? Porque livros. Ontem foi o dia do professor. Ontem foi o dia do professor. Foi o dia do professor. Nem todo mundo comemorou, mas vamos ter que lembrar sempre, porque são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Todos nós ganhamos um livro aqui sobre alfabetização, com construtivismo lógico do senhor Agenor Basso, que nos enviou para todos os membros aqui da mesa, com dedicatórias e etc. Muito obrigado ao Agenor. Vou ler, vou engolir, se é que posso dizer, Sim. esse ele é de livro. Caxias do Sul. De Caxias do Sul, família Basso de italiano. Exatamente. Né? Ele fez uma dedicatória a cada um de nós aqui da bancada. Ele é natural de Caxias, ele é um alfabetizador. E o seu livro fala sobre a alfabetização com construtivismo lógico. Ele faz uma série de referências, né, a muitas pessoas com quem ele esteve, ele privou, e ele diz que não encontra expressões para externar o quanto sou agradecido, diz ele, ao mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-bolsista do Laboratório de Estudos Cognitivos e doutorando pela Universidade do Porto, Portugal, Daniel Monteiro Basso, competente, paciencioso, perspicaz e que interagiu comigo na feitura deste trabalho, viabilizando para o bem dos jovens e da própria sociedade brasileira. Sinto-me orgulhoso de ser seu pai. Dona Magri, o segundo livro é do Thomas More, que significa Utopia. O nome do livro, o título é Utopia. Esse é um clássico da literatura que está em todas as bancas de Porto Alegre, em todas as principais bancas de jornais, revistas de Porto Alegre. A Utopia, que é um lugar inexistente, que em grego, advérbio de negação, topo significa lugar, né? É um lugar que não existe. A gente fala que é um ideal que você não consegue conquistar, por isso se chama Utopia. É um livrinho pequeno, de poucas páginas, mais ou menos umas 80, 90 páginas, mas que vale a pena você ler, porque trata de história, de como a própria negação da sociedade, no mundo, daquilo que nós vivemos, como disse meu amigo Chicão Tofani hoje, né? Estou cansado de todos, estou cansado das coisas, estou cansado de lutar contra a vida que nós temos, que a vida hoje não está difícil para ninguém, não está fácil para ninguém, aliás, é muito difícil para todos nós. Esse livro retrata bem, um livro que já foi escrito há muitos anos, mas que retrata bem tudo isso. Chama-se Opúsculo, porque é um livro com poucas páginas. E esse aqui do Agenor Basso, deixa eu só mostrar para vocês a capa que a gente acabou não mostrando, que onde ele tem atrás, assim, alfabetização com construtivismo lógico, diz ele, e ele tem um questionário, assim, ele diz o seguinte no final: o resultado são alunos alfabetizados já no primeiro semestre e o segundo semestre deverá ser dedicado a exercitar a essência do processo de alfabetização. 2 pontos. Leitura e interpretação. É muito importante, né? Porque apenas ler
isso tem um significado muito maior do que interpretar. Quantas pessoas leem, mas não conseguem entender um enunciado? O analfabeto funcional, né? Que é que nós mais temos no país. Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: a todos vocês, professores, professoras, a todos aqueles que dedicam a sua vida a lecionar, a ensinar, a vocês o meu profundo sentimento de gratidão, porque nós precisamos de grandes professores, pessoas que gostem da sua profissão. Ser professor não é para ganhar dinheiro, não. Tem um lá em Brasília que está ganhando dinheiro, pegou o empréstimo do Bradesco, que depois o Vitorino vai falar, de 33 milhões de reais. Mas eu quero dizer a vocês, também lecionar é ganhar. Você ganha para você, para o seu íntimo, introjeta dentro de você a satisfação de saber que aquele outro foi seu aluno. Isso é importante. E você ensina, mas também acaba aprendendo, né? Dentro da sala de aula se aprende muito. Aqui ele diz aqui, ó, a primeira série do ensino fundamental cabe a missão de proporcionar um instrumento e seu correto uso. O que tem acontecido, né? Porque a gente sabe que na primeira série é a série da alfabetização. Mas as crianças têm aprendendo a se alfabetizado ainda antes, né? Sim. Jardim A, Jardim B, nível A. Isso traz uma certa angústia, porque os pais, eu acho que ficam mais angustiados do que as próprias crianças, né? Na aula da minha filha já tem um que lê, ela está no nível B, né? Então, quer dizer, tem muito tempo ainda pela frente. Cada criança tem o seu momento, o seu despertar para o aprendizado, para a alfabetização. Então, assim, calma aí. O seu filho vai ter o seu momento. Claro, a primeira série eu acho que é um ponto de corte. Na primeira série tem que ser alfabetizado, mas antes disso, alguns começam a ler, outros não. Então, acho que tem que dar tempo ao tempo para a criança, né, ter aquele momento certo da alfabetização. Isso é uma maturidade, né, que vem da criança. Cada um tem a sua, exatamente. É interessante, a proposta do Agenor Basso é uma proposta anti-Paulo Freire. Porque o Paulo Freire construía o processo de alfabetização num tripé básico, que era a compreensão, a elucidação e a conclusão derivativa, que era você primeiro entender o que é o conceito de ler e escrever. Segundo, você saber o que faz e o que não faz o ler e escrever, dentro desse contexto de vivência escolar, de aprendizado. E o terceiro é o que você pode fazer com o ler e escrever. Esse era o contexto que tinha numa das pontas do tripé do Paulo Freire, o contexto político. Entrava o contexto ideológico. O que o Agenor está propondo, o Agenor Basso, que é bacharel em Direito pela URGS, é o seguinte: ele está propondo a eliminação do contexto político. Deixa a criança aprender a ler e escrever e deixa o tempo, a formação pessoal, dar a ela o tipo de ferramenta que ela vai precisar no futuro para construir esse entendimento. E não sair da escola ideologicamente preparada para a utilização da alfabetização. Eu achei bem interessante. Olha, Agenor, um pouco que eu vi aqui, eu li as primeiras 3, 4 páginas, achei muito legal e, olha, vou devorar esse livro, prometo abordar esse assunto mais adiante. Legal, né? Porque ele está criando aqui a antítese da escola, a antítese não, ele está propondo a escola não sem partido, a escola sem ideologia. E ele mandou, e a gente disse, claro, nós chegamos, cada um chega no seu horário, as meninas, e o Gustavo pegou agora 10 minutos. Eu olhei aqui rapidinho. Olhou agora rapidamente, ele mandou um... Olhou a orelha. Até um pouquinho além da orelha. Eu olhei dentro, quer ver, tem uma página aqui, tem aqui na página 31, que trata da avaliação psicossomática do alfabetizando. É o seguinte, é o conceito também de que você não pode ensinar da mesma maneira a todos. Porque cada um... Você não pode fazer igual, agora, diferentes. Cada um tem o seu nível, né? Sim, você não pode fazer igual, diferentes. E muitas vezes, Magda, não é nem o nível do aprendizado. É
a capacidade receptora, a capacidade de compreensão. É o método, talvez. É o método. Tem uma máxima da educação que diz o seguinte, nenhuma mensagem é suficientemente contextual se ela não respeitar o limite da capacidade do agente receptor. Não adianta você dar uma enorme de uma mensagem e a pessoa não compreender. É mais ou menos isso. Ou nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Concordo com isso, Mário. Pelo teu jeito, não... Não, eu acho que é o seguinte, que cada aluno tem uma capacidade de percepção diferente, como disse a própria Carla ali, que cada aluno vai aprender. E o professor Paulo Freire, a quem eu tiro meu chapéu, não falo de ideologia. Eu atiro meu chapéu nele. Eu tiro meu chapéu para o grande professor que recebeu 27 títulos das maiores universidades do planeta. Eu tenho a impressão que 27 universidades do planeta, os reitores, as pessoas não são tão burras que dariam ao professor Paulo Freire toda essa homenagem. O Lula também recebeu título de universidade em mas Portugal. Mas aí isso é problema do Lula, problema do Lula, também recebeu lá, etc. Não me interessa. O teu ídolo. O quê? O seu ídolo. O senhor votou nele, eu nunca votei nele, o senhor votou nele. Vamos voltar à alfabetização. O que eu quero dizer é o seguinte, importa no frigir dos ovos, no final. Tem toda essa prosopopeia que o Vitorino falou, que o aluno aprenda. É isso que esse é o fundamento total. Ok. Não, já comecei brigando com o E eu já Vitorino. vou começar lendo uns WhatsApps, senão as pessoas brigam comigo. Senão vão brigar, exatamente. Carla, voltou o sinal da TV Pampa em Bagé. Que não bom. sou mais viúva da Pampa. Estava com imensa saudade de vocês e dos embates que já começaram, né? Tânia, de Bagé. Oi, Carla, manda parabéns para o Chicão pelo Dia dos Professores. Beijos a todos. Ana. Desculpe, Chicão. Não, aliás, quero dizer que no envelope onde veio o livro do Chicão Tofani, veio ao professor Chicão Tofani. E com pós-graduação em antropologia. Tá, mas eu só estou dizendo que o Agenor Baz mandou ao professor Chicão Tofani. Eu adorei que cada um teve a sua dedicatória coisa mais querida. especial, adorei. Eu queria muito assistir uma aula do Chicão, ia ser Eu barato, também. né? Júlio César não era Gustavo, fashion. qual é a Aquela tua sainha dele não era legal. O que é a tua dedicatória, Gustavo? Fala da tua Será que as minha pessoas dedicatória. levavam ele a sério? O professor A minha Agenor- dedicatória ao ilustre Dr. Gustavo Vitorino, o luminar do Atualidades Pampa, Vê se é isso mesmo, e que Júlio. possui o Deixa meu ele profundo contar a apreço. mentira. Não, ele inventou. Tô brincando. Tô brincando, tá certo. Foi isso Comecei mal mesmo. minha semana com as loiras. Muito bem. Foi isso mesmo. E a Fabiane de São Leopoldo diz o seguinte: na minha opinião, existe educação e alfabetização. Educação vem de casa e na escola somos alfabetizados. Fabiane de São Leopoldo. Também, Não deixa de ser não uma deixa de verdade. ter razão. Você sabe que eu já pensei assim, mas conversando com alguns educadores, eu cheguei à conclusão de que as duas coisas em alguns pontos se misturam. Quais? A educação e a alfabetização. O aculturamento, a alfabetização e a educação. Eu já usei essa expressão também. A educação vem de casa, na escola você aprende, você é educado, você é alfabetizado, você adquire conhecimento escolar. É que as coisas elas não são tão estanques quanto a gente possa pensar. Eu concordo com vocês, mas queria colocar que em alguns pontos elas são convergentes. Você, Não, mas o Marne concordou também. Eu concordo com o Marne e com o nosso telespectador, mas eu acho que em alguns pontos são convergentes. A educação, ela se confunde com o aculturamento, com a alfabetização, com o processo de aprendizado. Ele é muito complexo. Magda, há alguns anos atrás, no meu programa na Rádio Pampa, aliás, quero dar um recado para vocês, viu? Muita gente hoje estranhou. Cadê o Marne Barcelos? Marne Barcelos está agora pela manhã na Rádio Pampa. Assumiu o horário pela manhã, ao lado do Pedro Fonseca. O Marne Barcelos agora acorda vocês na Rádio Pampa. O Pedro Fonfon. Pedro Fonseca, meu ex-colega de Jovem Pan. O Pedro Fonseca é uma figura Ele é um maravilhosa. queridão. Nosso Pedro, que está pela manhã. Ele é ótimo. Você se espelhou no senhor para engordar. E naquela pessoa também, que você conhece bem. Parou. Eu estava falando sobre o Diabo Carrega. Pois viu? Depois eu que implico. Esse cara esculhambou tudo. Não esculhambou. É que você estava falando sobre o que disse a nossa telespectadora do e-mail. Isso. Tá? Que não concordou. Foi que não concordava. sim, o que eu ia lembrar é que eu entrevistei há algum tempo atrás. Bem. Se não sou eu aqui te ajudar, Educação, né? É verdade, você me salvou agora. A secretária de Educação, eu acho que foi da governadora Ieda Cruz, eu não lembro o nome dela, não sei se foi... Bom, enfim. Anyway.
E eu perguntei a ela o que estava acontecendo, se nós não tínhamos problemas de preparação dos nossos professores, já que os alunos estavam se tornando mais moderninhos que os professores. Ela disse o seguinte: Gustavo, hoje o professor precisa estar tão ou mais preparado que o aluno. Por quê? Marne, se você pegar hoje essa canetinha, uma folha de papel em branco, e der para um garoto ou uma menina de 13, 14 anos, coloca aqui um número de 5, 6 dígitos e manda ele calcular a raiz quadrada com a caneta e o papel, ele não sabe fazer. Não sabe. Não sabe. Muito bem. Aí você diz, mas é uma barbaridade, cadê o nosso ensino? Muito bem. Aí esse garoto ou essa menina chega em casa, abre um protocolo de um aplicativo e escreve uma linha de comando de computador. Como é que você vai chamar de burro? Não pode. Então, assim, o saber hoje mudou de lugar. Mudou de lugar. E os professores são direcionados, né, e os professores, próprio interesse do aluno. E os professores precisam estar preparados. Eu vi aqui, eu lembro que eu tomei um pau aqui na bancada, especialmente da Carla, que me odeia. Quando fizeram a modificação... tá querendo... Quando fizeram a modificação do currículo escolar. Em cima de mim, das minhas costas. A modificação do currículo escolar. Eu disse, olha, eu vou ser o único aqui da bancada a favor. Por quê? Porque eu acho que cada vez mais nós precisamos direcionar. Para que um advogado tem que conhecer a fórmula de Bhaskara? Eu sou a favor. Para que um economista... Eu sou contra a reforma do ensino. Porque estimula o raciocínio. Sim, mas... E é nessa... Sim. Não é nessa época... Eu lembro que vocês disseram isso na época. Eu lembro que vocês disseram isso na época. Só que o estímulo do raciocínio pode ser feito com conteúdos aos quais você vai se vincular para o resto da vida. Eu não sei por que um biólogo tem que saber calcular a hipotenusa. Sim, mas é que também não tem como fazer um estudo para cada... Não tem como fazer um estudo para cada aluno. Não tem nessa época em que eles decidem o que eles gostam ou não de fazer. Raciocínio matemático é parte integrante do raciocínio lógico. E o raciocínio lógico pode ser... Tu desenvolve como? Pode ser feito, inclusive, com o princípio da negação, onde você constrói frases com negação sem utilizar a palavra não e nunca. Tá, mas tu não concorda que... É o princípio lógico. Ele está falando do Nietzsche agora. Exatamente. Não entendi nem o que Nietzsche diz. Eu gostaria é uma negação absoluta. Vamos voltar para a Terra? Posso falar vamos, hello. Mais importante olá, atualidades, Pampa, câmbio. Dona Magda. Porque tu fez um viajandão legal. Dona Magda, aconteceu um happy hour em Brasília, entre três figuras da República. Renan Calheiros, senador. Cátia Abreu, senadora. E Rodrigo Maia. Sabe qual é o assunto? O novo ministério. Já estão programando, escolhendo os nomes para o novo ministério quando Rodrigo Maia for o presidente da República. E aí, inquirido, ele disse que estava apenas discutindo o placar de um jogo do Botafogo do Rio de Janeiro. Já estão discutindo, depois do cadáver ser enterrado, ou antes do cadáver ser enterrado, melhor dito, muito antes de ser enterrado o cadáver, já estão discutindo quem serão os novos ministros. Este é o princípio da lealdade da política brasileira. Que coisinha essa reunião, hein? Cátia Abreu. Renan Calheiros, Cátia Abreu e ele. Rodrigo Maia. O Didigo. Meu Deus. Didigo. Que turma, hein? 3 já é formação de família. Tá pesado. Não, estava errada a placa lá de Brasília, né? A placa aquela. Da frente do Congresso. O fato mais elogiado do dia é a placa. Colocou aquela placa para ganhar um sensacional. Bombou na internet. Bombou na internet. Era formação de quadrilha. O que mais? O que era aquilo? A placa. Formação de quadrilha, eu tenho corrupção ativa e o grande acordo nacional. Agora também tinha alguma mentira na placa? Não, né? Só falaram verdade. É só isso que eu quero perguntar. Você sabe o que eles estavam alinhando hoje? Hoje o Senado estava rachado assim ao meio. O Ranolfo Rodrigues, o senador pela rede do Amapá, entrou agora à tarde com um pedido de liminar no STF, que no sorteio, olha o azar dele, caiu para o Alexandre de Moraes. Aí assim até eu. Claro que o Alexandre de Moraes vai negar. Bom, ele entrou com um pedido de liminar pedindo para que o STF determine que a votação de amanhã seja aberta. Porque apesar do juiz, na sexta-feira, ter dado uma ordem para que a votação fosse aberta, o Senado se dizia hoje que, juiz de primeira instância
a catar coquinho. Quem começou com isso foi o Renan Calheiros, lembra? O Renan Calheiros mandou o STF uma vez catar coquinho. Mas juiz de primeira instância mandando no Senado, achei estranho também. Não vão obedecer. Mas ele deu uma liminar determinando que a votação fosse... Mas determinando uma coisa que tem uma regra interna? Não, porque existe a previsão de sim, porque foi de votação fechada. Infelizmente, né? Como a gente já disse 1000 vezes, a lei foi feita por eles para beneficiar eles. Então existe um dispositivo ainda dentro da legislação que prevê votação fechada. Por isso que eu achei estranho um juiz de primeira instância determinar o que acontece dentro do Senado, se o STF já não tem mais esse poder. Foi o juiz da Sexta Vara Federal de Brasília que determinou, porque o Senado que está catando coquinho. Pô, vocês já mandaram catar coquinho no ministro do STF? Mas é isso que eu estou dizendo. Olha aqui, ó. Olha a hora várzea que a gente vive. Não sei qual é o juiz qual vara, de qual instância é esse, mas te deu um voto a favor aqui, ó. Cara Magda, vendo uma entrevista do ex-presidente Figueiredo em 1988 ao Alexandre Garcia, onde ele fala dos políticos, ponto vírgula, o Brasil era a última opção para eles. Alguma coisa a ver com a realidade de hoje? Nota. Depois de ver o WhatsApp com 7.000 mensagens, não reclamo mais da Carla. Oba. KKK. Erni Klasman, de Sapiranga. E a Fabiane, a Fábio, diz assim, ó. E agora que escreveu que não era para te identificar. Agora fica quieta. Daqui a pouco tu volta. Depois que você esquecer. Tá... Boa noite, Magda. Jair Carenato. O programa continua excelente. Se não me falha a memória, um tempo atrás ele era mais curto. Agora, com este formato de praticamente 1h30, já está ficando curto demais. Não canta. Para não ler. Calma lá. Parabéns, um forte abraço a todos da bancada. Sobre Paulo Freire, Bruno Vaz. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é tão bom, mas tão bom que o Brasil ocupa um dos últimos lugares dos índices de ensino do mundo. Será que a culpa é do professor Paulo Freire? Eu não sei, o Bruno Vaz é que Ou será que é a culpa dos sucessivos governos que não deram qualificação necessária aos professores brasileiros? Eu estava lendo aqui o percentual de pessoas que falam a respeito da educação do Brasil. Fizeram uma pesquisa, 78% da população brasileira diz que o ensino brasileiro está aquém das necessidades da população brasileira. Isso todo mundo sabe. Agora, foi feita uma pesquisa, realizada uma pesquisa lá no Rio de Janeiro. Então, é isso. Não é culpa do professor Paulo Freire, nem do professor Darcy Ribeiro, nem dos grandes professores que nós tivemos nesse país, mas sim culpa do nosso sistema, do nosso esquema educacional, que tem que mudar, que tem, como disse a Cris Bart, tem que fazer uma revisão. Não é isso? Mas sem tirar as matérias, eu acho, né? O Paulo Freire é patrono do ensino brasileiro, determinou as normas, as leis de diretrizes hoje são todas focadas nos princípios do Paulo Freire. Agora não é nada com ele? Como assim? Eu acho... Tá bem petista, né, Marli? O que eu acredito dentro da sala de aula? Eu tô sempre certo, os outros que estão errados. Quando alguma coisa não dá certo, os outros que erram. Eu acho que dentro da sala de... O novo epíteto dele é o Travelman. What's Travelman? Why Travelman? O homem viaja. O homem viaja. É que dentro da sala de aula, como era antigamente, que tinha lá a pedra e os professores, né, escreviam com giz e que a gente pegava o nosso caderninho e anotava tudo, né, e ia para casa e via o livro. Essa forma de educação, essa fórmula, ela hoje em dia eu acredito que deve ser modificada. Tem que ter mais audiovisual, tem que ter na medida do possível, é claro, porque nem todas as pessoas têm acesso, mas o tablet dentro da sala de aula, algumas coisas que incentivem o aluno, né, a estar dentro da sala de aula realmente, porque se fica com apenas, né, o quadro negro e o professor escrevendo, realmente ninguém aguenta, os tempos são outros, mas algumas matérias eu acredito que devem continuar existindo dentro da educação, né? O tipo de ensino ele tem que ser diferente, né? Para realmente o aluno ficar fixo no ensino, né? E outra coisa, se interessar, mas assistir filme, o que acontece bastante, né? Então uma educação
uma alfabetização, enfim, mais dinâmica como é o nosso mundo. Agora, o que eu discordei de ti na época foi a história da educação física, não sei se tu lembras, porque eu acredito que é muito importante para o aluno, é vital a educação física. É o momento de extravasar, é o momento de distração, é o momento do corpo. A gente sabe, hoje em dia a gente não sabe que nós, adultos, precisamos caminhar não sei quantos quilômetros por dia, isso, aquilo que faz bem para a mente, faz bem... Então, isso tem que começar desde criança. Fora que o esporte, eu dou 10 pila pro guri lá, o guri dá 4 voltas na quadra para mim. Fora que o esporte, o que a gente vê hoje, dentro das comunidades mais carentes? Que muitos que têm acesso ao esporte, eles não se conectam com a droga. Aquele nadador que tem que treinar todo dia, ele não vai usar droga. Por quê? Porque ele tem um outro objetivo. Então, o esporte, na minha visão, ele é muito importante dentro de uma escola e até mesmo na formação das crianças e dos adolescentes. Uma pessoa da droga... Atividade física. Se ele afastar uma pessoa da droga, ele já... Essa, na verdade, é a realidade, né? O esporte, ele faz com que o aluno, ele tenha um foco em outras coisas, em coisas que importam. E eu concordo com tudo que a Carla falou, mas eu também acho que os professores têm que se reciclar. Os professores têm que fazer com que as aulas se tornem atrativas. Não é simplesmente despejar o conteúdo. Tem que trazer exemplos do cotidiano para que os alunos eles se interessem e vejam que tudo que eles estão aprendendo também pode ser colocado no dia a dia. Sim. Sabe quem é que fez a última grande revolução na educação do Rio Grande do Sul? Pessoas que nunca receberam o devido reconhecimento. Um grupo de professores liderados pelo professor José Fogaça, pelo professor Clóvis Duarte, pelo professor, aquele de português que era genial. Edson de Oliveira. O Edson de Oliveira e mais 3 ou 4 professores, professor Tadeu Nascimento. Um grupo de professores que transformou a aula num espetáculo. Eles criavam uma simbiose, eles criavam exemplos, eles tinham tiradas bem-humoradas. Isso foi criando nos professores... Você sabia que o André Damasceno foi professor de matemática de curso pré-vestibular? O André Damasceno? E embora lecionasse um dos piores... O Magro do Bonfa surgiu nos cursinhos. Um dos piores conteúdos que existe, que é o de matemática, que arrepia todo mundo, o André Damasceno tinha os maiores índices de frequência nas aulas dele. É um fator que contribui muito para que o aluno goste da matéria. Se ele não gosta da forma que o professor ensina, ele pode odiar aquela matéria e não aprender da forma correta ou da forma divertida que pode ser. Agora, a gente tem que fazer assim, justiça com os professores, que está bem difícil com o salário que eles recebem, com um jeito parcelado de fazer tudo isso, né? E eu acho bem complicado. Com certeza está difícil, mas tem professores, eu vou te falar, na minha época de escola era um saco, desculpa o termo, mas tu ia para aula e parecia que o professor não estava gostando de dar aula, que não gostava dos alunos. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Tem aqueles que acham dificuldade porque não estão recebendo, porque recebem pouco, mas também não é desculpa. Tem outros que se esforçam muito mais. Mas é que mudou o perfil do aluno também, né? Sim, mudou. Aí o aluno virou cliente. Não é mais isso é errado. Também. Então, falta de educação em casa. Todo mundo, todos os pontos, todos os vértices dessa figura têm de mudar. Claro. O aluno, a família, o professor, a escola, Aquela o governo. famosa frase é, o meu pai está pagando. O aluno, o clientelismo tomou conta da educação. Aquela famosa... Agora, tem um aspecto também... Quando o professor não é agredido. É verdade. Pois é. Vai ao WhatsApp aí, vamos ver. Tem uma professora falando exatamente, tem que pagar bem o professor, pelo amor de Deus, quem não recebe nem para comer, como vai ser um bom profissional? Por favor, esta é a fórmula. Em primeiro lugar, sou professora há 25 anos e só piorou, gente. Cada vez mais nossos salários estão sucateados. Tem que pagar bem, sim. Daí depois ela diz, somos todos criativos, trabalhadores, mas estamos sucateados, sem exceções. Você sabia que na Coreia É a Yara. Professora estadual. Sabia que na Coreia do Sul um professor ganha mais que um juiz de direito? Mas tá correto. Deveria ser assim, E aqui um professor ganha menos de um décimo. Partimos do princípio que esse juiz de direito foi educado por um professor. Nada Bem mais colocado, lógico, bem colocado. Nada mais lógico. Deveria ter sido bem educado. Na cultura oriental, os professores são tratados com reverência, não é nem respeito, é reverência. Agora, o único professor da mesa, o senhor Chico Tofã, não fala. Não fala nada. Eu tenho uma concepção diferente disso.
Liga, meu querido. Que não é aceita, porque nós vivemos no país do mimimi, do politicamente correto, e não usa o que deu certo antigamente. O que deu certo? O professor tem que ser por repetição. Por goela abaixo, castigo, aluno não vê aula, corta nota, papapá. É assim que tu forma a pessoa. É só assim. Eu me lembro de uma vez, só uma coisinha, vou te dar um exemplo. Pois não. Uma vez eu estava extremamente triste em casa, melancólico. Meu pai me chamou. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha uns 17. Meu pai chamou Francesco. Tá bem em casa. Meu pai italiano me chamava de Francesco. Tá bem em casa? Tô. Tá te alimentando bem? Tô. Trabalho na minha empresa? Tô. Mas por que tu anda meio deprimido? Porque eu ando meio chateado, pai. Então vamos curar essa depressão. Me deu uma surra. Na segunda vez eu não peguei mais depressão. A depressão foi curada pela repetição da força. O aluno é a mesma coisa. Jogar legal com o aluno, eu fui professor, eles fazem de tudo. Já dei aula no Anchieta, o aluno pegava nota de 50 e mostrava que o pai tinha grana. O aluno tem que ser na força. Aí ele aprende. Na disciplina. E disciplina no desdobre, com tablet, com Facebook, babá, eles vão ficar só vendo rolo. Só na internet. Não vão saber nada. Por isso nós temos hoje o pior índice de aluno. Eu sou um cara que me formei alguns anos atrás, não me reciclei e amanhã entro numa sala de aula e desdobro história antiga, história tudo. Sabe por quê? Porque a maioria dos alunos não sabe nada. Nada. Eles são muito ruins. Eles sabem mexer aqui no Facebook, no Instagram. É todos os mandrake. Geração perdida. Boa noite, pessoal da bancada. Vamos mudar um pouquinho do assunto. Vamos falar sobre um filme que o nosso telespectador Pedro Décio está propondo. Eu não vi esse filme, não sei nem de que filme ele está falando, não sei se algum de vocês sabe. O Mário Barcelos, sempre que precisamos, é a educação. É a educação para que o país melhore. Mas ontem estreou o filme do Danilo Gentili. Como se tornar o pior aluno da escola. Na minha opinião, este filme deveria ser proibido. Pois, apesar de ser arte cinematográfica e ficção, não está longe da realidade. Pois vemos, às vezes, nos noticiários da TV, que meninas ou meninos não gostando, meninos não gostando da atuação ou pedido de um professor ou professora, ele agride ou agride, enfim. Porque se na ficção pode ser feito, o que não pode levar um aluno a fazer o mesmo? Nota 0 para este filme. Abraços, Pedro Décio. Não sei se alguém viu, mas não deixa de ser o que nós estamos falando aqui desde o início, de que começamos a discutir sobre este assunto. Denise Goulart de Munhoz, nossa telespectadora, diz o seguinte: o dia de ontem, tradicionalmente consagrado aos professores, observo que os docentes estão sendo lembrados pelos integrantes da bancada. Com relação aos pensadores ligados à educação, aprecio muito o sociólogo suíço Philippe Perrenot e seus pilares da educação, que são atribuídos muitas vezes a outros autores, que se baseiam em aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e o que considero mais importante, aprender a conviver. Saudações, Denise de Bagé. Isso é do Heidegger, Ser e Tempo. Boa noite, bancada. Gustavo, alfabetização, teoria de Paulo Freire, é direcionada à alfabetização de adultos, diferente da alfabetização na teoria construtivista, que é a alfabetização infantil. Abraço, Vânia. Gente, tive professores muito de esquerda e sempre tive minhas convicções. Balela isso de doutrina em escola. Menos, Viviane de São Leopoldo. Boa noite. Prezada bancada, sou professora e concordo plenamente com o Dr. Gustavo. O ensino atual não condiz com a evolução dos tempos. Os conteúdos são os mesmos do século passado. Inadmissível. O aluno não sente interesse. Os tempos mudaram e os conteúdos deveriam ser alterados para ontem. Na vida tudo muda. Silvia, de Porto Alegre. Por fim, sou professora aposentada. O aluno não precisava de incentivo para ficar em sala de aula. Bastava o professor bem preparado e um aluno interessado em aprender. Não havia internet na época. Boa noite, dona Magda. Esse Paulo Freire e sua ideologia contaminaram a educação brasileira. Por isso que temos CEPERGs, professores totalmente descompromissados com a educação, e criou a escola em ciclos. E o seu Sérgio Severo fez duas observações a respeito do assunto que estamos tratando, que eu não vou reproduzir. Achei ele um pouco grosseiro conosco, então não vou reproduzi-los. Fica só o registro da sua grosseria. Vou amenizar o clima, porque a primavera chegou e junto com ela
Com ela chegou toda a sua atmosfera de beleza, novidade e renovação. Então, entre no clima e aproveite para trocar o seu colchão. O senhor também, seu Sérgio Severo, pode ser que o senhor não esteja dormindo bem, por isso que o senhor fica um pouco azedinho. A minha dica, então, é, sem dúvida, vá direto no Sleep Shop, na Sleep Shop, confira de perto as novidades e lançamentos em colchões. Sabe aquele colchão de qualidade que faz você se sentir um rei ou uma rainha quando deita, sabe? Pois é, o colchão vai fazer você ter uma bela noite de sono, tranquilo, e ao acordar pela manhã, estará cheio de disposição e com o corpo relaxado. Este é o colchão. Quer viver esta fabulosa experiência de dormir bem todos os dias, assim como eu? Faça o seguinte, vá na Sleep Shop, ali na 24 de outubro, número 1363, conversa com o Rogério e com a Denise, eles estão sempre prontos, têm bom humor, boa disposição para dar as melhores dicas para o colchão ideal. Ou, se você preferir, ligue para o 51 3330 1592, peça o colchão da Magda Beatriz e seja feliz, porque você merece dormir bem como eu. Durma no colchão da Sleep Shop, tá? Combinado. Cris Bart. Eu quero falar, até chamar o Chicão Tufani para conversar sobre o Campeonato Brasileiro. O Corinthians parece que quer perder o título, hein, Chicão? Mas é muita incompetência dos que vêm atrás. Tá, muita incompetência de quem está na cola do Corinthians, no caso Grêmio e Santos, né? Só que o Corinthians perder pro Bahia, lutando para não cair, uma das piores campanhas do segundo turno é a do Corinthians. Isso que você falou é interessante. O campeonato hoje, das grandes ligas do mundo, a de mais baixo nível técnico brasileira. Sabe como é que conhece uma liga do nível técnico baixo? Ela tem... Todo mundo é candidato ao título. O Cruzeiro, há 3 rodadas atrás, estava beirando o rebaixamento. Agora é vice. Isso é um absurdo. Na Inglaterra, muito embolado, porque o nível é baixo. Na Inglaterra é 4, 5 top, mais 2 médio, e o resto fica no meio da tabela e lá para baixo. Isso mostra que joga um futebol em alto nível. O Brasil tem uma seleção de alto nível, mas o nosso futebol aqui, eu acho que é pior que os atletas da seleção... 99% jogam na Europa, né? Ontem eu Mas será que o Corinthians deixa escapar esse título? Não. Ganha Mas está se esforçando. Mas é que o Grêmio chegou ao cúmulo de dizer publicamente que abriu mão do campeonato em função da Libertadores. O Grêmio deveria ver o Renato Portaluppi ontem, o jogo que eu vi, o River Plate, o Atlético Tucumã. Os times argentinos estão muito bem. River Plate, o Lanús, vai ser o adversário do Grêmio se passar pelo Barcelona de Guayaquil. 60 mil ingressos de Nunes já foram vendidos. Isso que é gostar de futebol. O brasileiro não gosta de futebol. Um jogo de Libertadores da América daqui a 2 semanas, 60 mil ingressos totalmente vendidos. Não tem mais. Não tem mais. E o Luan? Como é que é a situação agora do Luan? Na minha avaliação, que eu disse na Grenal há 6 meses atrás, vai acontecer. O Luan vai ser o Ronaldinho 2, o retorno. O Luan está levando tudo na barriga, não assina, bababá. Agora entra em férias, no final do ano, abre uma janela pequena na Europa de recomposição, que não contrata essa comunitária. Então nessa ele não vai, e daí... Ele vai assinar um contrato com o PSG da vida. E há quanto tempo ele não joga um jogo inteiro? Ele vai assinar um contrato com o PSG da vida de bolso, de gaveta, e o Grêmio vai perder. Eu acho que esse é o caminho do Lula. Pois é. Vai perder uma grana, hein? Vai. Agora, dona Magda, a senhora falou, nós falamos aqui, vocês falaram no Danilo Gentili. Esse Danilo Gentili, aquele programa dele, sinceramente, eu tive a paixão de assistir um pedacinho. E aparece aquela menina, ele entrevista a Maísa Silva, né? Uma menininha de 15 anos. Sabe o que ele fez? Ela foi tomar água e tinha posto vodka. Não. Pra menina de 15 anos? Isso, e ela pegou e tomou aquilo, mas isso é vodka, isso é álcool, eu não tomo isso aqui. E começou a rir, isso vai ter problema pra você. E ele começou, não fui eu que fiz isso e tal. Mas será isso que é humor? Será que isso não foi combinado? Mas isso é humor? Dar álcool pra uma menina de 15 anos de idade, sinceramente, pra mim isso não é humor. Eu gosto do humor inteligente dele, mas muitas vezes ele exagera, né? Esse é o problema dele. Ele acha que pode tudo e acaba exagerando. Eu acho que o Danilo Gentili, pegarem ele é uma questão de tempo. Mas ele já tem um monte de processo. Mas assim, a hora que começar a estourar esses processos, porque assim... uma coisa isolada não leva muitas vezes a lugar nenhum, até porque não querem, coisa e tal, comunicador. Mas começa uma encrenca atrás da outra. Vai pegar. Lembra do Rafinha Bastos? Lembra do Rafinha Bastos? Sim. Gaúcho, pô. Sumiu.
Sumiu não, Sumiu ele nada. tá no Multishow. Não, e bem atuante no Twitter. Multishow. Tá no Multishow. Ele faz um programa de humor, uma sátira desses plantões policiais. Assim, Ai, é verdade, que é horrível. É bem atuante no Twitter também. Ele tá sendo mal aproveitado nesse programa. Mas esse Rafinha Bastos O humor era o humor do Chico Anísio, aquelas brincadeiras que a gente morria de... mas é coisa de velho. É coisa de velho mesmo, não me interessa. Mas existem muitos destes comediantes que são bons, sabe? Mas tem alguns que exageram. Esse é o problema, esse é um que eles novo apelam tipo de humor demais. que eles estão tentando impingir. Que o grau de exigência do telespectador, o nível de exigência do telespectador mudou, né? Aumentou muito. Aumentou? Acho que caiu. De exigência? Tu acha que não? É o contrário. Contrário, Jéssica. Eu acho que eles estão tentando fazer no Brasil Contrário, Jéssica. um tipo de humor corrosivo que os ingleses fazem, por exemplo, começou com o Monty Python, lembra? O Monty Python, que era aquele humor corrosivo, debochado. Alguém aqui assistiu? Inteligente, Não, é um humor quase escatológico. Exatamente. Alguém aqui assistiu o filme Um Peixe Chamado Wanda? Sim. Pois é, aquele filme, ele foi um divisor de águas para esse humor corrosivo dos ingleses, né? Alguns dos atores ali eram do grupo Monty Python, que era amado pelo George Harrison, que adorava. Só que aquele humor corrosivo deles, ele foi, digamos assim, perdendo espaço. Vê que você não encontra mais hoje, no humor inglês, aquele poder de corrosão. Foi uma coisa meio cíclica. Hoje, por exemplo, a gente tem muito mais corrosão e politicamente incorreção nos stand-ups de novos humoristas americanos, que tentam fazer uma coisa mais agressiva, mas também começa a perder força. Mas o novo humor do Brasil é esse. Marcela Adnet, Danilo Gentili, Fábio... Esse é o novo humor do Brasil. Eu não sei. Não estou classificando. Não estou dando a minha opinião. Mas é a comunicação que querem que os brasileiros tenham, né? Quanto mais imbecil ficar o brasileiro, melhor fica para quem dirige. Tem uma menina, é o humor do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é uma coisa até relativamente mas todos eles são oriundos da Porta dos Fundos. Tem uma menina baixinha, uma tampinha, que faz um programa... Tata Werneck. Aquele eu acho... Aquele às vezes é divertido. Esse cara é humorista total. Ela tem 1,40 m de salto. Então, assim... E é uma humorista que também começou nos stand-up comedy. Sim, mas aí que tá... É dessa mesma leva. Você vê o seguinte, que o tipo... da Tata Werneck que tu tá falando. Ele tem mania de falar das coisas pequenas. O tipo de humor que ela faz difere um pouco do tipo de humor que é feito pelo Rafinha Bastos, pelo Gentili, enfim. Ela tem, digamos, não é que ela seja mais politicamente correta, mas ela trabalha muito mais com a sublimação, com ela a é mais analogia. Inteligente do que ele. Mais inteligente. Ela não apela tanto. Eu não digo que ela seja mais inteligente. Os entendimento, vocês misturaram duas coisas. Que ela faz. Os textos são mais inteligentes. Vocês estão falando de humor. Eu acho ela engraçada, eu acho ela bacana, ela faz personagens... É que ela é caricata. Ela é caricata, né? Mas o Gentili... É um pouco baixo mundo, né, gente? Ele às vezes avança um pouquinho. É muito bagaceira. Não existe mais redator. É diferente. Não existe redator no rádio. Olha o Jô Soares, Chico Anísio faziam coisas maravilhosas. Coisas inteligentes. Mas tinha redator. Coisas inteligentes. Eu tô falando de gente inteligente, faz humor inteligente. Aí a gente fala o humor mudou. A maior audiência do canal Viva é a escolinha do professor Raimundo. Sim, a antiga. Mas é inteligente. A antiga, porque tem a nova também. Mas esses novos humoristas, eles aprendem muito nos stand-up comedies e no improviso, né? Que muitos deles fazem espetáculos de improviso, acabam se aproveitando das situações em que eles vivem. Eu acho engraçado, mas é que tem algumas coisas que são exageradas, mas dá pra dar uma filtrada, né? Eu gosto também. Mas o que eu não gosto é de coisas erradas, assim, de taxas cobradas indevidamente, né? O povo de Alvorada está passando por um grande dilema. Olha só a situação. A prefeitura de Alvorada anda cobrando taxas
de quem solicita fiscalização, né? Tem um buraco na sua rua, tem uma lâmpada queimada. Se você solicitar fiscalização lá em Alvorada, paga a taxa. Quer dizer, se o cara reclamar, para reclamar de alguma coisa da prefeitura, tem que pagar. Solicita, pagou R$ 26,36. Não, tá aí, ó. Não. Como é que é, O humor, ele é... O cara, para reclamar... Paga uma taxa. Ele paga uma taxa. 26 e quanto? 26 e quanto? R$ 26,36. 26 Essa é a taxa de reclamação. De solicitação da reclamação. Taxa de solicitação. Ainda, né? E aí, o que acontece? O Ministério Público está num embate com a Prefeitura de Alvorada, dizendo que essa cobrança é ilegal. Eu acredito que seja, né? Por favor. Mas isso foi criado pelo delegado Apolo? Lá, isso foi criado em 2012. É uma lei municipal de 2012. 2012? Quem era em 2012? Eu acho que era o... Quem era o prefeito? Era o professor Luizinho, não? Não faço ideia. Não sei quem era. Vamos ver. Porque tinha o prefeito lá, o professor Luizinho, do PT, antes dele, eu não lembro quem era o prefeito. Vou ver agora. Mas a Câmara... Deixa a Jéssica concluir. Vamos pela notícia e a gente descobre aqui. Diz aqui que é a única entre as 12 cidades da região metropolitana que cobra essa taxa, né, pelo serviço. É engraçado mesmo, né? Mas os caras querem fazer dinheiro de qualquer jeito. Eles se aproveitam. A gente tava falando de humor, mas as notícias do dia a dia, o melhor Sabe por que Alvorada é um problema? Eu e o Marco Antônio Pereira, na Grenal, definimos que se Alvorada fosse nos Estados Unidos, seria Sunrise City. Seria um charme total morar em Alvorada. Assim não, cara, mora em Alvorada. Eu quero dizer que o melhor... O professor Serginho do PT era o prefeito de Alvorada em 2012. Professor Serginho do PT. Olha aqui, ó. Eleito prefeito de Alvorada em 2012, professor Serginho, eleito. Eleito. Não, então ele assumiu em janeiro de 2013. Exatamente. Se a lei é de 2012, foi o professor anterior a ele. Professor anterior. Então, essa lei é de 2012. Comédia é feita pelo brasileiro no dia a dia, que eu nunca vi como são espirituosos. A cada fato que acontece, eles criam aqueles cards que chegam no nosso WhatsApp, assim, que aí que sim que tá a comédia, né? Eu acho que é a criatividade dos nossos... dos brasileiros, que ainda tem bom humor para rir de tudo que acontece no nosso país. E aí, pior, teve uma moradora de Alvorada que foi lá, pagou a taxa... 26 com 36. Fez a solicitação, né, da reclamação e nada adiantou. Não foi resolvido o problema da rua dela. 26, não, né, o dinheiro foi pago e aí, tá esperando aí. Ele vai que a prefeitura resolva o caixa único do município. Estou falando que é piada muito engraçado pronta. mesmo. As notícias do Brasil são piadas prontas. O Rafael de Porto Alegre, aqui no WhatsApp, ele vai se comunicando ao longo do programa. Então, tudo que a gente fala, ele fala alguma coisa. Então, eu tenho aqui uma mensagem enorme. Citem aí os professores que marcaram a vida de vocês. O Chicão tá pink hoje. O Chicão quer o militarismo na sala de aula, a volta da palmatória, Chicão. Toda vida, é como só assim. Vocês... Mas, querida, tu sabe que um povo onde a prioridade é comprar bebida, cachaça, cigarro e o sonho de consumo é um camarão amarelo, tem que ter disciplina. Como vocês eram na sala de aula, pergunta ele. Minha mãe é louca pelo Marne Barcelos. Ela diz que ele é um velho lindo. A mulher tá louca mesmo. Mordeu e assoprou. Olha, velho lindo. Ai, que amor, ele ficou vermelho, coitadinho. Continua. E tem charme por demais. Minha mãe é doida, diz ele. Completamente. O Chicão se inspira em quem para se vestir? Eu me inspiro em mim. Não, mas já se inspirou total. Em Blade Runner. Eu tinha estilo Blade Runner, que é todo hoje preto. Ele tá a Pantera cor-de-rosa. Não, agora eu faço o estilo casual cool. Casual o quê? Cool. Ele não sabe o que é isso. Não. Tá, legal. Ele não sabe. Na faculdade que ele estava no ensinado. Presta atenção. A Leila Fernanda Monteiro, voltando ao tema humor, ela diz o seguinte: só não te esquece, Magda, que foi o Chico Anísio que nos ensinou um humor preconceituoso e estereotipado. Não gostava disso. Beijos a todos. Mas eu tô falando
que eu não gosto de humor vulgar e baixo. Preconceituoso, estereotipado? Estereotipado, eu não achava, mas é o que criava personagens é a opinião da telespectadora. E eu respeito Mas o próprio Renato Aragão, por exemplo, já disse que se fosse nos dias de hoje, os Trapalhões não iriam ao ar. Ah, é verdade, porque ele brincava muito com o Mussum. Claro. Não tinha o politicamente correto. Mas Chicão tem razão, o país do mimimi. Claro. Você não pode falar mais nada. Não, nada. Nada. Olha aqui, ó. Boa noite, ótimo programa, como sempre. Quanto à educação, acredito que todos tenham um pouco de razão. Como a Carla disse, são necessárias mudanças. Como o Marne e a Magda, o professor precisa ser mais valorizado. Como o Chicão, também é necessário mais rigor, pois hoje em dia os alunos podem tudo e os professores nada. Um professor, para atualizar-se, precisa no mínimo conseguir fazer cursos e ler. Para isso é necessário verba. Concordo com a Jéssica, existem professores e professores. Só a falta de dinheiro não é desculpa para a boa vontade dos mesmos. Mas uma coisa que dificulta bastante é o aluno que não quer estar na escola. E lá está para não perder o Bolsa Família. Estes alunos vão para a escola somente para atrapalhar e incomodar. Não querem nada com nada e sabem que ninguém pode fazer nada, pois a lei é para todos. Estejam na escola. Estes alunos acabam desestimulando os professores, pois o trabalho não se desenvolve e muitos alunos bons acabam indo na onda, fazendo com que as aulas sejam cada vez piores. Abraço a todos. Sheila de São Leopoldo. Eu nunca gostei de aluno. Tá certo. Não gosto. Por que tu era professor, então? Mas ele parou por isso. Eu tirei o mestrado, querida, me formei em História, pelo gadget cultural que adquiri. Hoje eu desdobro qualquer cara do mundo porque eu tenho uma cultura muito vasta. Mas aí é que tá, muitos professores também fazem isso. E tem que gostar do que tu faz. Mas não gosto da aula porque o aluno é muito pretencioso, o aluno é um CPF, é nada a ver. Não sabe mais que o professor. Queria me peitar. Eu partia para detonar todo mundo na aula. O nosso telespectador... olha aqui, ó. Mortofol. Vão se formar para ficar desempregados. Eu quero mandar um beijo para a Leandra Santos, que mandou mensagem aqui no meu Instagram, @JessicaWeberOficial. Ela é lá de Pelotas e pede todos os dias, ela manda mensagem aqui. Hoje eu consegui mandar um beijo para a Leandra, um beijo para Pelotas. E ela tá fazendo um pedido pro Vitorino. Opa! Faz um Instagram que as pessoas querem te perseguir. Não, seguir. É uma brincadeira. Querido, faz um Twitter erótico teu, é a grande saída tua. Não, assim, é que o Instagram é feito... O Instagram é feito de imagens. Um só fala, gente. O Instagram é feito de imagens. E eu registro poucas imagens. Assim, eu não tenho... Eu tenho um dia muito corrido, aí eu não tenho tempo para ficar fotografando. Às vezes eu passo 10, 15 dias sem colocar uma postagem no meu Facebook. Uma foto minha. Mas também tu bota 10 por dia, eu ficar curtindo lá, eu vou passar um dia só curtindo tuas fotos. Eu às vezes eu passo no dia semana assim. Qual é a faculdade dele, Magno? Postar, assim, ainda tem curso por Madureza, não era Madureza? Madureza por correspondência. O 99, Madureza. Madureza mesmo. Olha aqui, ó. Antes. Ó, não começa. Olha aqui, ó. O Henrique Marques de Guaíba diz o seguinte: acho a Carla Krieger deslumbrante e espirituosa, mas quando ela se irrita, vira a Carla Fred Krieger. Bem espirituoso ele, gostei. Sobre os professores, boa noite a todos. Entendo que o salário é pequeno, mas são destratados, etc. Mas depois que acabaram com a meritocracia, formaram uma geração imbecil e cheia de mimimi. Em tempo, nunca vi ninguém com arma apontada na cabeça no vestibular para ser professor. Entraram sabendo que ganhariam pouco. Cada um escolhe o caminho que deseja trilhar. Ademais, tenho amigos dando aulas em redes privadas ganhando mais de 10 quilos por mês. Ela botou assim. 10K. Por mês. Salário totalmente digno. Marcelo Melo, de Porto Alegre. E essa foi a palavra. Linguagem do Instagram. O problema do professor ganhar isso aí, ele não tem vida, né? Ele dá aula de manhã, de tarde, de noite, mas fica de madrugada e entra sábado e domingo. Depende se não arrumou uma cozinha, uma regênciazinha, João Luiz Ramé. Rainha da vida. Você pensa que é só o judiciário que tem arranjo? Não deu pra ler toda a tua frase. Penduricalho. Mas são poucos. Né? Sim, considerando o universo, é inversamente proporcional ao que acontece na nossa justiça. A gente sabe que na nossa justiça, né? É o contrário. Exatamente. Os juízes têm auxílio à moradia, a maior parte deles, poucos abriram mão. E dos professores não é a mesma coisa.
Dona Magda, a maioria ganha muito mal. A maioria dos professores ganha menos que o auxílio moradia dos magistrados. Exatamente, eu queria mandar um abraço para o nosso colega da Rádio 104 FM, primeiro lugar de audiência, disparado, o Marco Antônio, que faz o horário da manhã da rádio, ele, a esposa, a família toda assistem o programa todos os dias. A verdadeira líder de audiência, né? A 104 FM. 104 FM é a verdadeira líder de audiência. O contato que andam dizendo por aí, líder de audiência é 104 da Rede Pampa de comunicação. Um abraço, Marco Antônio. Boa noite, Magda e todos da mesa. O humor brasileiro atual só serve para causar vergonha alheia. Um pior que o outro. A juventude, em geral, é um regresso cultural e todo o resto. Ainda tem estúpido que fala, o jovem é o futuro da nação. Imagina que nação. Abraço a todos, para a crise em especial, Evandro Gutt. Educadores Paulo Freire e Darcy Ribeiro são os maiores educadores brasileiros. Todos os dois foram perseguidos pelo regime militar, cuja reforma do ensino é responsável pelo maior fracasso da educação brasileira, uma vez que formou uma geração que não soube pensar. Cordialmente, Luiz Armando Xavier Appel. Hora do voucher no valor de R$ 70 da Mini Cervejaria Devassa. E quem participa hoje deste momento são os telespectadores que usam o atualidades@pampa.com.br. Marne Barcelos, pode fazer a frase? Eu gostaria, ou a tosse te atrapalha? Eu gostaria que o Chicão Tofani, na sua rara obrigado. Eu gostaria que a Carla fizesse. Não, a Carla faz Carla frase, porque eles estão um pouco atrapalhados ali. Então, vamos lá. A Carla Krieger vai fazer a frase hoje da Mini Cervejaria Devassa. Você escreve a frase exatamente como ela vai dizer, tá? É pro atualidades@pampa.com.br. Escreve a frase, coloca o seu nome completo e coloca o número do seu documento. Pode ser o CPF ou a carteira de identidade, certo? Qual é a frase, Carla? Já sim. Já tem, inclusive, quem escreveu? Na bucha. A Carla que disse a frase, você já escreveu, seu Eduardo? Já sim. Numa segunda-feira, só uma devassa salva. Numa segunda-feira, só uma devassa com letra maiúscula salva. Certo? Você escreve a frase, coloca o seu nome completo e o número do seu documento. CPF ou carteira de identidade. Agora sim está valendo. Fala mal da frase dela, para te conhecer a Carla Fred Krieger. Sabe o que eu tava pensando? Eu vou precisar botar Botox, eu acho. Não invisto no Botox, a Fred ficou assim, ó, com raiva, daí eu fico assim, ó. Não, foi por isso que ele chamou de... enrugada. Acho que não. Será que eu tô precisando Por favor, Magda, manda um beijo para o meu noivo, Tomás Henrique do Carmo. É aqui o WhatsApp? É no WhatsApp? Não, é aqui. 6 meses de noivado hoje. Amo a Cris e a Carla. Virgínia Maria Monteiro. Tomás Henrique do Carmo, um beijo pra ti, que é noivo da Virgínia Maria Monteiro. Beijo, Virgínia. Um beijo pra ti, Virgínia. E a pessoa que ganhou o voucher no valor de R$ 70 da Mini Cervejaria Devassa foi a Michele Schmidt, de São Leopoldo. Está aqui, ó. Numa segunda-feira, só uma Devassa salva. Michele Schmidt, a partir de amanhã, ao meio-dia, o teu voucher no valor de R$ 70 estará à tua disposição. Tá? Vou passar para eles lá o teu nome, o número do teu documento. E só te lembro que esse voucher tem o prazo de validade de 30 dias. Obrigado por ter participado e não mandem mais a frase, porque a Michele já foi a primeira que enviou, a segunda, né? Porque o primeiro mandou antes sem a frase. Foi a primeira que mandou com a frase e ela que ganhou o voucher. Posso ir para o noticiário internacional? Pode. Papa Francisco hoje, né? Ou melhor, o Brasil hoje acordou com 30 novos santos canonizados pelo Papa Francisco. São os mártires do Rio Grande do Norte. É um grupo de padres, camponeses e crianças que foram massacrados pelos holandeses calvinistas lá no século XVII, e o Papa Francisco hoje canonizou 30 brasileiros. Mas ele já explicou como vai ser o ritual de devoção a esses novos 30 santos. A promessa é feita para os 30. As velas devem ser, uma vela deve ser acesa para os 30. É um grupo, não é assim um ou outro. Os 30 compõem uma santidade. É um conjunto de santos. Jéssica? Recebi uma mensagem agora, estava lendo aqui eu nunca sei o sobrenome dela direito. É Suzy Distbach.
Acho que é alguma coisa assim. Mas ela está comentando sobre o assunto que nós estávamos falando da educação, dos professores, e ela concorda que a educação começa em casa e que ela fica horrorizada quando ela vai a algum restaurante, tem uma criança se jogando no chão, se jogando em cima da mesa e esperneando. Aí ela fica preocupada com esta nova geração e diz que a única geração que se salva é a geração da gente, né? Que a gente aprendeu a educação em casa e os pais nos deram a educação que era necessária. Eu concordo com ela, em parte. Tem uma grande polêmica muito discutida, né? Que, de dois lados muito opostos, que é dos restaurantes que permitem ou não crianças e de quem é a favor ou não, né? É meio complicado, né? Como é que não vai permitir criança? Pode não permitir. Eu só gostaria de... Eles podem. Não pode? O estabelecimento pode permitir ou não? Sim, ele tem esse direito de permitir ou não a criança? Sim, eu acho que a maior polêmica é na discussão de quem é a favor e quem não é, sabe? Sim. Não, mas o problema está também no fato de que se alguém criar um restaurante desse, com proibido entrar crianças com menos de 12 anos, no outro dia o mundo desaba na cabeça dele. Os politicamente corretos, a hipocrisia... Aqui, né, Gustavo Zulino? Mas por que seria... inteiro tem isso. No mundo inteiro, do Brasil não tem. Por que seria politicamente incorreto que eu faço. Querer almoçar, jantar com meu marido num restaurante estrelado, papapá, e não ter uma criança do lado? O que tem de politicamente incorreto nisso? Sim, não tem nada. É um direito que você tem. Para você ter uma ideia... De escolher o lugar que eu quero ir. Tem companhia aérea europeia que não permite criança em voos. Que não permite, não. Ela tem voos específicos. Olha, nós temos um voo às 21 horas... um voo regular às 21 e às 21h10 nós temos um voo sem crianças. É, isso aí. Tem gente normal, é business, cara. Não tem o restaurante que tem o Espaço Kids? Tem. Tem o restaurante que tem o Espaço Kids, que aceita a criança, que coloca um lugar, disponibiliza um lugar para crianças. Então, aquele restaurante que tem um Espaço Kids é um atrativo para os pais levarem. Isso. Pode ter o restaurante também que não aceita. Que é também um atrativo. Assim como tem estabelecimentos que aceitam pets. Exatamente. Eu estava tentando falar do Papa Francisco, na sequência do que falou a Cris Bate, a respeito dos santos, dos 30 santos. Eu acho que o Papa Francisco, dentro da sua sensibilidade, esse homem realmente tem uma sensibilidade, ele é fantástico. Qual é o maior país católico da Terra? É o Brasil. Então o Brasil tem que ter um número de santos, o Brasil tem que ter um significado especial dentro da Igreja Católica. E ele, com muita propriedade, com muita visão, assim determine e assim coloca esses santos, que foram mártires. Inclusive tem crianças, eles não sabem os nomes de todos, por isso que ele está fazendo. Eles sabem os nomes só de 3, que é de um camponês e 2 padres, dois sacerdotes. Portugueses, se não me falha a memória, né? Então é isso. Então ele, com toda essa sua sensibilidade, nada mais justo de dar ao Brasil, um país católico, de raiz católica, né? Desde o seu descobrimento pelos portugueses, seu achamento, como se diz lá em Portugal, desde 1500, então dá esses santos. Eu acho fantástico esse Papa. Eu acho que o Papa Francisco é um dos maiores papas dos últimos 50 anos. É um estadista o Padre Papa Francisco. Mas eu preferia de um outro jeito, Mari. Eu preferia uma coisa mais pensada, de nomes que são reconhecidos já tem o pela história. Eu preferia uma Irmã Dulce. Mas isso aí é uma questão de tempo. Eu preferia... Ela foi beatificada. Ela já é beata. O Padre Cícero... Já é beato, se eu não me engano também. Muito rico. Mas será que eles foram os primeiros santos brasileiros? Então tem alguma desinformação aí. Porque será os primeiros santos brasileiros, e agora são 30? Não são os primeiros santos brasileiros. Não, foi o que foi dito. Eu não falei primeiro santos brasileiros. Não, você não. Eu li a notícia hoje que são os primeiros santos brasileiros, Eu preferia o Padre Cícero, o Padre Euclides de Moura, lá de Pernambuco, Irmã Dulce. Mas com certeza o Papa Francisco tem as confirmações dos milagres para santificar, né? Não, mas esses 30 não tem confirmação de milagre. Eles foram tratados como mártires da igreja. O tratamento Sim, são os mártires do Rio Grande do Norte. Os Rio Grande do Norte são considerados mártires da igreja. Se o Chico Alfone fosse um santo, qual seria a devoção dele? São Careca. Como é? O que tu acha dos restaurantes que aceitam criança ou não? Eu não gosto de restaurante que tem criança, porque criança é bom pro pai, pra mãe, gritando no meu ouvido. Eu não vou gostar da criança dos outros.
numa gritaria, faz todo o glamour, uma janta, tá lá com a gata desdobrando, a criança gritando, aquele grito pra cima e pra baixo. Oi, Chicão! Nem dou abertura. Me dá uma batatinha. Não dou abertura, o Chicão nesse ponto não dá abertura mesmo. Não dou. É uma gastando uma grana. Criança é legal, criança que nem pum, é bom pra quem... Pra quem faz é legal. Assuntos escatológicos do programa agora. Que isso, Chicão, tô falando. Orgânicos também. Mas isso é no programa da meia-noite, não agora. Tá acabando o programa, quase tu me vem com essa. Mas isso aí não é a verdade. E a Europa elegeu o primeiro-ministro mais jovem da história, a Áustria, aos 31 anos, o Sebastian Kurz. 31 anos, primeiro-ministro? Qual é a linha ideológica dele? A linha Ele é contra, pelo menos, ele já se posicionou contra os imigrantes. Os imigrantes. Ou seja, é conservador. É conservador. Mas a Áustria é o paraíso dos conservadores. Sim, mas a Áustria sempre foi origem alemã, germânica, não tem como. Nacionalistas, a língua alemã. Conservadores, falando nisso, um leve toque sobre o show de Sir Paul McCartney. Claro que foi um sucesso, todo mundo para lá se divertiu. Só uma reclamação. Os motoristas do Uber andaram apanhando no final do show do Paul McCartney. Foram agredidos por taxistas e recebi denúncia aqui de que foram agredidos, inclusive, por agentes da EPTC. Eu vou apurar isso para ver se é verdade. Pois é, Gustavo, eu até agora não tinha escutado sobre isso. Recebesse aí no teu e-mail? Eu recebi aqui de duas pessoas diferentes dizendo que no posto Ipiranga, em frente ao Beira-Rio, onde era uma referência ali para o Uber, os agentes da EPTC chegaram e agiram com truculência. Aí a gente tem que apurar, né, para ver. Porque eu fui no show do Bon Jovi, eu vi um monte de gente pegar Uber e coisa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não estava lá. Vamos ver, tem que ver mesmo, porque não é o correto, né? Essa nova orientação que a IPTC tem lá, me parece que não é nesse sentido, não. Tanto o doutor Marcelo quanto o doutor Fábio. Não é, nem uma coisa nem outra. Eles convivem até então, até onde a gente sabe. Eu só que a IPTC nunca foi truculenta. A gente reclamava da indústria de multa do passado, mas truculenta nunca foi. De bater. Era mais fácil os agentes da IPTC muitas vezes apanhar do que... Mas também não dá para colocar a mão no fogo, né? A gente nunca... Eu vou apurar isso aqui direitinho pra gente ver o que aconteceu, até porque a gente depois verifica. Tem que ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, Oi, Magda, muito linda tua camisa, amei, amamos este programa na nossa casa, seja em Porto Alegre ou na praia, esse horário é sagrado, todos vocês são muito especiais nessa bancada. Quando um de vocês não vem, faz muita falta. Beijos a todos. Não tem o nome, primeiro nome da pessoa, Zolf, não sei quem é, manda beijos, manda coraçõezinho. Essa minha camisa é da Gola, uma das camisas. Lembra que eles me deram duas camisas? Essa aqui é uma delas, ó. Eu tava com aquela toda colorida e essa aqui é uma Essa aí é um verde água. É, bonita, né? Bem bonita. Sabe por que essa cor é verde água? Porque é a cor do mar de Cancún. Que é o único mar que a cor é verde e não é azul. É bonita, né? Eles me deram essa aqui e me deram essa outra. E vocês estavam falando sobre o Papa, estava falando agora, a Cris tinha falado mais cedo. A Cláudia Ruschel faz uma pergunta: o que mais falta para que o Padre Roy seja considerado santo e não só um beato? Até hoje, somente o busto dele existe, não o corpo inteiro. Não sei, porque ele sempre foi maravilhoso, é um fenômeno, é uma coisa, é a pergunta que ninguém respondeu até hoje, é isso, vão até me informar também. Talvez tenha que haver mais pressão da própria Igreja Católica do Rio Grande do Sul, cardeal. Spangler, né? Eu acho que daqui a pouco um lobby. Claro, é um lobby, um lobby que falta. Dentro da igreja. Vitorino, tu perguntou sobre a irmã Dulce, beata, e o Padre Cícero, eu estava pesquisando aqui, existiu um ato que teve um mal entendido do Padre Cícero com a Igreja Católica, que foi só perdoado pelo Papa Francisco em 2015. Ele foi excomungado à época, né? O Padre Cícero? Ele teve problemas sérios porque ele era um latifundiário. Ele tinha terras lá, muita gente não gostava dele. Não é bem assim a história do Padre Inciso. Tem alguma coisa por Padre Inciso. E aí o Papa Francisco perdoou esse... Né? Ele teve encrenca com a igreja? Teve. Mas eu acho que não passa de crendice popular. A irmã Dulce é santa. É beata. Pois é. Aí a irmã Dulce dedicou uma vida inteira e não foi santificada. E o Frei Galvão? Frei Galvão, Padre Rosa aqui. Tem muita gente que eu acho que mereceria, sim, ser
santificado. Entendo esse caso lá do Rio Grande do Norte, mas eu os veria muito mais como mártires do que propriamente... Porque esses aí não precisa verificação. Entendeu? Tem que existir tem milhares de coisas. Tem que haver comprovação de dois milagres atribuídos à pessoa, ao futuro santo. Agora, eu tenho um que vai ser beatificado, vai virar santo. Quem? Deputado Lúcio Vieira Lima. Porque ele pegou a chave do apartamento e dentro do apartamento que ele pegou a chave tinham 51 milhões. Em algumas notas de dinheiro e nas malas tinha impressão digital do assessor dele na Câmara Federal. Ele disse que não sabe de nada. E tinha dele também? Tinha impressão digital dele também? Dele também? Ele é muito mais santo do que tu imagina. Não, eu quero te dizer que se tu já achava que ele era santo, eu quero te dizer que ele é muito mais do que tu imagina. Eu tinha dele também e ele não teve lá nunca. Tinha impressão digital dele. É como se tiver um paninho aqui, ele vai ter igual ele também. Bom, eu tinha lido que era também do assessor eu li do assessor dele. Tinha eu não sabia. do Gedel, né? O Gedel tinha por tudo que é lugar, do assessor dele. E do assessor do Lúcio, né? Que coisa, mas tadinho do Lúcio, está sendo vítima de coitadinho, agora, o uma armação política. Tem uma cara porcina que é um negócio impressionante. Parece Ele é a porcina da novela. Tu nunca olhou os pulsos dele se não tem as porceiras. Marne, Frei Galvão é santo. Viu? São Frei Galvão. Ok, tá, então. Então não são os primeiros santos brasileiros. Claro. Esses 30 que foram. Frei Galvão. Eu achei que fosse os primeiros. Que notícia é essa que estava errada? Eu li uma bobagem dessa em algum lugar. Tá bom. Viu? Olha Outro aqui, dia tu xingou a gente, dizendo que não dava pra acreditar nessas notícias. Olha aqui, vocês falaram no Instagram, né? O nosso telespectador Luiz Armando. Terminaram o tete a tete de vocês, hein? Preocupa-me o fracasso da palavra em detrimento da fotografia. Falaram do Instagram, né? Para tu deve fazer um Instagram. Preocupa-me o fracasso da palavra em detrimento da fotografia. Como se expressa no Instagram? Quem despreza a palavra, como nesta segunda década do século XXI, jamais apreciará obras como O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, cujos romances superam as adaptações, tanto no cinema quanto na televisão. É lamentável esta geração não ter condições de apreciar os livros cujas palavras faz prescindir da fotografia. Atenciosamente, Luiz Armando Xavier Appel. Concordo em gênero, número e grau. Eu, particularmente, eu não gosto desses grandes épicos, eu sou mais minimalista. Eu gostei mais de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É mais minimalista. Sabe quem é a heroína do Vidas Secas? Uma cadela. A baleia. É a baleia. É a heroína do livro. Eu gosto bem minimalista, assim, eu gosto mais... Eu gosto do livro A Ilíada, de Homero. Memórias do Cássio. Esse final de semana eu assisti um filme inacreditável. Os 8 Odiados, do Quentin Tarantino. O filme termina porque morreu todo mundo. Mas bem, Quentin Tarantino. Não tem mais filme porque não tem personagem. Coisas de Quentin Tarantino. Desculpe o spoiler. E aí quem estava afim de assistir o filme não vai mais assistir. Não vai mais assistir. Não perca o tempo, não vai sobrar ninguém. Vai acontecer no final, né? Desculpa o spoiler, mas o filme acabou porque não tinha mais personagem, morreu todo mundo. Morreu os cavalos, morreu os personagens. Tem uma telespectadora que já perguntou aqui através do WhatsApp se alguém assistiu o filme Mãe. Eu assisti. Está no Eu não cinema. assisti, mas estou louca pra ver. Terror total, tem críticas positivas e muito ruins a respeito desse filme. Foi o mesmo diretor do Cisne, né? Do Cisne Negro. Cisne Negro. Exatamente, maravilhoso. Uma coisa, mas terror psicológico. eu achei maravilhoso. Aquela menina, aquela tampinha. Como é que é o nome daquela Ela não é menina que o Marcos adora? Isso, aquela... Ela não tem nada. Isso, aquela maravilhosa. Isso, essa tampinha ganhou o Oscar. Tampinha, para! Mas não podia ser, falar na televisão de ser Não, falando da Natalie Portman. Tem razão total. A Natalie Portman... É uma das mulheres mais lindas do cinema. Você vai casar com uma mulher de 1,56m. Vai. 1,56m. E ainda vai fazer tudo que ela quer. Ela vai mandar nele. Vai entrar no baile vai segurando ela assim, ali, ó. E ele vai dizer assim... Ajoelha. Ela diz assim, cala a boca. Não, de mão dada... Ajoelha. De mão dada olhando assim. Oi? Reverência. Oi, meu amor. Pra te ficar com ela, tem que levantar ela pra Eu cima. vou fazer uma pergunta pro seu Chicão Tofani, eu quero que ele me responda
com todo o coração, o senhor casaria com uma mulher de 1,56 m? Não. Por quê? Não casaria? Não, porque eu sou muito alto, eu tenho 1,89 m, é diferente. Cada dia ele tem uma altura. 1,90 m, 1,89 m. Na horizontal, todo mundo fica do mesmo tamanho. Amanhã é 1,90 m. Imagina como é que eu vou entrar numa festa com a mulher assim, ó. Que isso? Eu casaria com uma mulher de 1,40 m ou 1,90 m. Se eu a amasse, eu casaria com qualquer tamanho. Mas ele é Isso aí, Vitor. Ele tem Mas isso é papinho. Ele não casou até hoje. Olha a cara João Alfredo, domingo à tarde. A Pantera Cor-de-Rosa e o Sabonete Gessi resolveram me sacanear agora. Olha a cor dele. Mas não é o verde Sabonete Gessi. O Sabonete Gessi é muito bom, é da mesma cor. Mas Sabonete Gessi é muito antigo. E a Pantera Cor-de-Rosa lá, para, você me sacanear. Sabonete Gessi é muito bom. Como é que um cara desse ganha uma mulher? Uma coisa tem que ir pro Santos. Ai, que maravilha. Ele só vai ganhar o prêmio Sabonete Eu tô no Gessi. processo de encalhe faz um bom tempo. Olha aqui, ó. Lembra daquela data do estacionamento Olha aqui o lá? No estacionamento, foi na barra. Sabonete Gessi. Aí, embebedou a mulher, Cadê bateu com a aquela mulher, espectadora cara. do motel, hein? Ele embebedou a Mandou mulher. o voucher. Não, meu voucher venceu, eu não usei porque eu não... Que não Nem pra vou. fazer churrasco? Eu pensei no churrasco, assistir um futebol, domingo de tarde, um negócio assim. Assistir um filme. Mas e quem é que ia pagar? Quem é que ia comprar carne? Tu é, ó. Aí já ia Tá, complicar quem o é que ia troço. comprar carne? Só vai na carona? Não, o Mário tá me devendo Mário, qual churrasco. os seus Mas aniversários? imagina, Mário ia comprar o Mário entrando salsichão. no motel... Não, ia ser bom. A Raquel ia nos contar, Ô, Márcio ia comprar o salsichão. Essa aqui também não vale nada. Uma vagabunda, aquele cheio de... Vazona. Uma vagabunda, Não, aquele de por isso que ela amido. falou de salsichão. 7,80. O primeiro aniversariante de hoje... Já que essa programa pode continuar seu aniversário aqui. O primeiro aniversariante de hoje tem muitos. Oscar Wilde, o grande escritor irlandês, retrato de Dorian Gray, fez 2 ou 3 grandes livros, né? Sofreu muito, sodomia, esteve preso durante 2 anos naquela época. Davi Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, foi o primeiro ministro da história de Israel. Primeiro-ministro. Quando foi implantado, foi criado o Estado de Israel em 1948. O Einstein até foi convidado para ir para lá, para ser o primeiro, mas não aceitou, porque eu não sou político. Não sou político, eu sou físico. Eugene O'Neill, né, que é um dramaturgo norte-americano, também de aniversário hoje. E Yolanda Pereira, Chicão Tofani. Miss Universo. 1930, ela foi Faz tempo isso. Miss Universo, ela nasceu em 1910. De Pelotas. O Angela Lansbury, atriz, cantora e produtora. Angela o quê? Lansbury. Outro aniversariante, eu não quero passar aqui, que tem um muito importante que eu tenho que falar. A Fernanda Montenegro, completando hoje 88 anos de idade. E hoje também, Nobel de Literatura, Günter Grass, que escreveu um dos mais célebres romances da literatura alemã, chamado O Tambor, que foi levado até as telas do cinema. Depois da Fernanda Montenegro, meu querido amigo Agnaldo Timóteo, uma das grandes figuras da música popular brasileira, povão, brega, o que vocês queiram, mas ele é, até hoje, o grande astro da música, político, etc. E tem muito orgulho de dizer, olha, eu fiz até o 2º ano primário. E fala com bastante habilidade, porque ele leu muito e aprendeu muito. Paulo Roberto Falcão, completando 64 anos. Hoje, 16 de outubro, é verdade, aniversário dele. O Tim Robbins, ator, diretor e escritor americano. E a Leila Pinheiro, cantora e compositora brasileira, completando hoje 57 anos de idade. São esses os aniversariantes. Olha, nós falamos muito sobre aniversário, sobre educação. Os nossos telespectadores, a gente não conseguiu ler todos ao longo do programa, muito cedo. O Samuel Silva diz, me desculpem, mas é muita bobajada propagada na educação brasileira. Quem melhor prepara os alunos continuam sendo os colégios militares. Podem inventar de seguir Paulo Freire e seus cupinchas dos colégios públicos e particulares, mas os alunos oriundos das instituições militares continuam sendo os aprovados nos vestibulares. E é verdade. É verdade. É o melhor hoje de colégio. Aí vem o que o Marne fala, disciplina, ela aprende. Eu falei. Chicão falou. Eu falei. Chicão, A mania desse programa não dá crédito às minhas ideias. Verdade. É pra pegação, é ciumeira em cima de mim. Eu tenho ciumeira na rua. difícil, qualquer lugar mas aqui. tu tem É difícil se acostumar com a pneu. agora que bate fecha. Passa as Uma janta não eleva. bolas
ela redonda pra ti. Pega pra falar, bate a polícia toda hora. Você e uma ideia é difícil aceitar, não tem? Você e uma ideia. Olha, Chicão Tofani, a dona Lisane diz: parabéns, Chicão Tofani, concordo plenamente contigo, descreveste a sala de aula exatamente como é, parabéns. Naquela hora tu falou, então. Não anda a sala de aula agora. Parou, não é também não. Mas na real mesmo, é de tudo. Não exagera, não precisa exagerar também, não precisa exagerar. O aluno quer passar, não interessa, não precisa aprender, eu quero é passar. Olha, só lê o Príncipe de Maquiavel. Nós temos... E o pior, os pais querem que eles passem. Não querem que eles saiam. Nós temos telespectadores muito aborrecidos, muito chateados, que moram num lugar que chama bairro Vila Jardim, em Porto Alegre. Morada do bairro Vila Jardim, em Porto Alegre. Nossa situação, o bairro virou terra de ninguém e um território sem lei. Ontem, 2 mortes na tarde e 3 na noite. Sexta, 2 mortes. Nos últimos 15 dias foram 14 mortes. Nossa. Roubos de carros, ônibus, tiroteios, bandidos desfilando com fuzis, metralhadoras. Não podemos mais nem aguardar ônibus nas paradas porque somos assaltados. Estão assaltando com motos, uma azul, uma vermelha, rapazes jovens armados, e quando as pessoas não têm dinheiro ou celular, apanham dos bandidos. Também carros Peugeot preto, Onix branco, Fiesta vermelho desfilam com bandidos armados, dando tiro nos muros e para cima. Ligamos para o 190, ficamos vários minutos esperando alguém atender e ninguém atende. Quando atendem, a viatura nunca aparece. Ruas Itapema, Gioconda, Veiga Cabral, Galileia, Circular, Saturnino de Brito e Avenida dos Prazeres. Andar nessas ruas é semelhante a andar no Iraque. Por favor, pedimos ajuda no Ticim para que a Brigada Militar e este governo ridículo tomem alguma providência. Obrigado, amigos. Estou assistindo o programa. Um grande abração a todos, muita paz, rezem por nós e nos ajudem. Dona Magda, eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Eu queria que o Vitorino Marni desse uma parte. É o seguinte, o cidadão esse falou certo, governo ridículo mesmo, governo fantoche e covarde, tanto o estadual quanto o municipal, que deu um engodo em todo mundo. Te lembra, Vitorino, Rudolfo Giuliani? Uhum. Não tinha um bairro, não era Bronx em Nova York? Ninguém entrava, era estilo assim. Sim, o Bronx ninguém entrava. O que ele fez? Ele botou um revólver Magnum na cintura, chamou a polícia e entrou junto no bairro. Porque os caras são homens lá. Aqui não, é tudo mandrake. Nós iludiram com esse prefeito que ninguém mais quer saber, entende? Fico até chateado de dizer isso, porque o pai dele é meu amigo, mas não tá honrando as palavras que ele disse antes de assumir o cargo. É que lá os policiais podem fazer isso. Se acontece aqui, eles tudo bem, mas sabe o que eles fazem? Aí vem um monte de pedrada contigo, mas se o prefeito é malandro, ele joga a mídia contra essas pessoas que não gostam. Ele banca a operação. Aí que está a diferença do homem e do nada a ver. Esse é nada a ver. Não banca nada. Rodolfo Giuliani bancava. Mudando completamente de assunto, um assunto bem mais leve, até muito bacana. Hoje, nós já estamos na madrugada, já é terça-feira, já é 17 de outubro, e aí em Novo Hamburgo, onde eu sei que nós temos uma grande audiência na Casa Presser, pois a Casa Presser será o cenário de um leilão exclusivíssimo da Galeria Bublitz, com a curadoria do marchand Nicolas Bublitz. O Nicolas é amigo da gente, até convidou para um encontro que vai ter aqui no depósito dele de tapetes orientais, enfim. Mas vai acontecer um leilão aí nesta terça-feira, a partir das 19h30, aí em Novo Hamburgo. A Casa Presser fica na rua Marquês de Souza, número 50, em Novo Hamburgo. E 10 obras de arte que vão participar desse leilão e quando forem arrematadas, o resultado da compra destas 10 artes terá essa renda revertida ao Lar São Vicente de Paula. Então, acho bacana se vocês puderem participar e, principalmente, se os senhores arrematarem essas 10 artes que terão o valor revertido para o Lar São Vicente de Paula. É uma promoção do Nicolas Bublitz com a Casa Presser.
um leilão exclusivo que a Galeria Bublitz vai promover nesta terça-feira, a partir das 19h30, na Casa Pressa Iraí, em Novo Hamburgo, onde eu sei nós temos uma grande audiência. Magda, falando em eventos, agora dia 22, né, nesse próximo domingo, vai ter a Corrida pela Vida do Instituto do Câncer Infantil. Quem quiser se inscrever, dá para entrar no site do Instituto do Câncer Infantil, se inscrever para participar da Corrida pela Vida, que sai do Barra Shopping Sul. E quem não quiser correr, pode caminhar. Eu, inclusive, vou estar lá caminhando, porque eu não sou muito adepta da corrida. Vou estar lá caminhando e também você pode se inscrever para a prática da caminhada da Corrida pela Vida do Instituto do Câncer Infantil. Falei há pouco agora sobre o É a mais saudável dos exercícios, é a caminhada, né? Existe uma prática esportiva. Existe uma prática esportiva que é considerada pelos fisiatras a mais completa, que é a natação. Mas ela é um pouco menos acessível. Então, o caminhar, o andar... É só botar um tênis. E que legal que agora precisa de uma piscina, né, para nadar, né? Precisa de uma piscina para nadar e caminhar, tu não precisa de nada. Caminhada em qualquer lugar. Você pode caminhar em qualquer lugar. Desde que a polícia esteja por perto, né? Também em qualquer lugar fica difícil hoje em dia. Pela segurança. Aliás, o meu bairro lá, viu, obrigado, viu, seja lá quem for que fez isso, removeram um conjunto habitacional favelado lá da rodovia que levava até Eldorado Sul, para fazer não sei o que lá, por causa da enchente, e tinha gente lá, era o pessoal que assaltava ali na ponte. Botaram ali no meu bairro, o Cristo Redentor, ali embaixo, perto da Sertório. Muito obrigado para quem fez a mudança, viu? Dobrou o número de assaltos no meu bairro lá nos últimos 30, 60 dias. Quero agradecer o Eugênio que fez isso. Devia botar na frente da casa dele. Que horror, né? E é cada vez pior, né? Cada vez pior as coisas. Não, eu vou te contar. Me irrita aquela coisa que a gente tanto chama atenção aqui. Gestão. O gestor público tem que ter experiência com gestão pública. Tem que saber lidar muito mais do que com pessoas. Tem que saber lidar com a lei, com infraestrutura urbana. Sabe? O sujeito que faz um negócio desse tem que pensar, eu não posso... Pensar nas estratégias, né? Gente não é bicho, tu não tira daqui, põe aqui, não. Quem são essas pessoas? Qual é o problema que eles estão? Vamos resolver aqui. É uma área invadida, então vamos tirar daqui, vamos procurar uma área que seja pública, seja a prefeitura. Não atirar as pessoas desse jeito. E o que é pior, comprometer um bairro que estava pacificado, né? Porque com o fim daquela favela que tinha ali embaixo, na cabeceira do aeroporto, aliás, estão começando a invadir de novo, viu? Pagaram, tiraram todo mundo, estão começando a invadir de novo. Claro, não fizeram nada, né? Sim, não fizeram nada. Olha a esculhambação que virou a máquina pública brasileira. A gente precisa também mandar um abração para a mãe da Nete Saldanha, nossa telespectadora assídua. Ela diz o seguinte: boa noite, gente, estou em falta com a minha mãe, ela não perde um programa. E ela é viciada. Bem, é o seguinte, sexta-feira ela fez aniversário, eu esqueci de mandar o WhatsApp pedindo beijo para ela, sem contar que também é professora. O nome dela é Ruth Lesina, então, antes tarde do que nunca, beijo bem especial pelo teu aniversário e também pelo Dia dos Professores. Falando em antes tarde do que nunca, eu esqueci também de mandar um beijo, um abraço para a Rosa e o Laerte, que moram aqui em Porto Alegre, na rua Perpétua Teles, que eu estava descendo um táxi no sábado de manhã e ela estava subindo a rua assim com as roupinhas da lavanderia e me reconheceu, ficou conversando um tempão e falando do programa, assim os dois momentos e tal. Então um beijo para eles que também adoram todos nós. Já que falamos em criminalidade, dona Magda, foram 5 mortes violentas só na noite de domingo. Foram registradas aqui no Morro Santa Teresa, já é normal, né? Na Avenida Protásio Alves, no bairro Rubem Berta. Em um dos casos, os criminosos trocaram tiros com a Força Nacional. Trocaram tiros com a Força Nacional. Você vê que eles já estão agora donos da cidade. Trocar tiros com a Força Nacional. Esta é a Porto Alegre que nós recebemos tantas promessas que queria a cidade de Porto Alegre melhorar, mas que absolutamente não melhorou. Eu tenho a impressão que Porto Alegre piorou. E está piorando a cada dia que passa. É uma cidade abandonada, que talvez se torne uma cidade fantasma, porque ninguém aguenta mais. Para quem não viu, nós falamos já mais de uma vez durante o programa, está no sul.com.br, que é o nosso site de notícias, a placa do Congresso, né, com a alteração
que foi feita e foi mantida por poucos minutos, né? Porque logo em seguida eles mandaram pintar e tirar o que estava escrito ali, ó. Formação de quadrilha, corrupção ativa o grande acordo nacional. Não durou muito tempo, né? Foi feito um adesivo, né? Com as mesmas letras, mesmo formato. Exatamente. Para isso eles foram rápidos. Para tirar, foi rápido. Falando em placas, as placas de Porto Alegre, elas precisam de uma reformulação, restauração. Há 5 anos que elas não são atualizadas e mais de 70% das placas da cidade precisam dessa atualização. E muitas ruas precisam de placas. Ah, não, logradouro, né? Não existe. Sério, eu fico irritada quando eu procuro uma rua e não tem logradouro. E a maior parte considere-se feliz só em ter rua. Porque atualmente nós temos são buracos. E a gente estava falando em caminhar, né? A gente tem que se preocupar não só com a segurança, Porto Alegre é só com GPS para achar. É terrível. Ou entrando na internet, não tem, as ruas não tem logradouro. Eu acho que esses políticos de Porto Alegre é muita cara de pau, esses caras aí. Tu acha, Chicão? Acho demais. Acho de entregar os cargos, botar uma mulher lá. Que não faz nada, eles não fazem nada. Como? Porque uma mulher, Chicão? Uma mulher que não faz nada, uma modelo bonita, pelo menos vende melhor. Como assim? É uma competência total, esses caras. Pensa uma gata lá. Chicão. Chicão. Que absurdo. É pra avacalhar mesmo. Por que tu tá colocando uma mulher num papel de que não faz nada? Pensem nisso. Enquanto eu não pensa. Até amanhã. Beijo, amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.